começando aqui o último entrevista com o GG de 2018 e nada melhor que uma entrevista, vamos dizer, internacional, regional, não sei o que é, mas é o gaúcho que está fazendo o maior sucesso lá em Los Angeles, Luiz Calil. E aí, Luiz, muito obrigado por ter aceito o convite aí do Massa. Que comparecer aqui, junto. cara. Massa. Cara, quem é o Luiz Calil, esse guitarrista que tá dando o que falar aí? Sim. Pois é, cara, então, o Luiz Pouco Calil... da história aí. Exato, é um cara que vem, tava até falando no workshop hoje mais cedo, contei um pouco pra galera, que eu sempre falo de onde eu venho, né? Que é a razão de eu conseguir as coisas que eu consegui e por eu tocar e tal, dessa forma, ter tido todo o tempo de morar em cidade pequena, me privou de muita coisa de vida social, que eu pude investir o meu tempo em coisas que dessem mais resultado, entendeu? Tipo escola, 5 minutos do lado, indo caminhando, voltando, não perde muito Tudo tempo perto, essas né? coisas. Exato. Então eu nasci em Bagé, né? Eu tenho hoje, fiz 19 anos recém-feitos, né? Fiz sábado passado e inclusive comemorei fazendo um workshop, trabalhando. Tá de férias trabalhando, né? E cara, e aí comecei a tocar aos 9 anos, assim, meu irmão mostrou Guns N' Roses, Iron Maiden e tal, e foi incrível a experiência que eu tive e me despertou um sentimento que eu nunca tinha achado com nada na minha vida. E eu comecei a tocar assim, como todo mundo, sabe? E aí comecei a ver que eu tinha um pouco de facilidade e amava muito. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, assim. E o lance de se mudar para Los Angeles é só uma consequência de uma coisa que já vem há muito tempo, entendeu? Já veio da... Não foi da noite pro dia, né? Não, eu já sabia que eu queria isso desde quando eu tinha uns 14 anos. Quando eu fiz o meu primeiro CD. Aí eu lembro que, inclusive, o primeiro CD que teve a produção do Renato Osório e o Yuri Samson e o Edu Falaschi cantando. Diz que te fala, como é que um guri de 14, 15 anos consegue o Edu Falaschi, o Yuri Samson participar, né, o que cara? aconteceu, cara, foi que eu comecei fazendo covers do Angra no YouTube. Então aquilo me deu um respaldo legal, assim, começou a minha carreira, o nome começou a se espalhar e tal. Inclusive o próprio Edu foi um dos que compartilhou na época. Eu era fã demais, assim. E aí o cara compartilhou lá, a gente trocou uma ideia pro Facebook. E aí depois comecei a conhecer gente. Aí veio o patrocínio da ESP, veio várias coisas de fora, que aí me deu um respaldo e um começo na minha carreira que quando eu cheguei, tem um disco agora produzido por esse cara. O Yuri já era amigo, obviamente, do Renato pelo Híbrida, aí eu tentei falar com ele, deu certo, o cara pilhou, gostou das músicas, que era bem na onda Power Metal. Sim. Tudo, tinha tudo a ver, né? Exatamente. E aí depois rolou o Edu, através de alguns amigos em comum, contato e tal. E animal, cara, pra mim foi uma grande satisfação pessoal, sabe? Começar desse jeito, né, cara, é algo que... Sim. Aí de Bagé tu foi pra Porto Alegre, como é que foi essa tua trajetória? Tu foi morar em Porto Alegre? Na real, cara, eu nunca morei em Porto Alegre, eu gravei com o Renato todos os meus 2 primeiros CDs. Mas eu não morei em Porto Alegre no momento algum, é que o meu irmão mora lá. Então a gente passava, às vezes ia gravar final de semana, porque tinha que terminar o ensino médio pra minha vida poder andar, aquela coisa toda. Foi bem difícil, assim, pra mim. Mas enfim, passou e tal, mas eu não cheguei a morar em Porto Alegre. Tu morava, porque não. Tava sempre na cena ali, né? Sim, galera falando, né? Mas acabei indo direto de Bagé pra LA, no caso, assim. Que foi um impacto gigantesco, né, cara? Nossa. Aí tu tem 2 CDs, um EP, um EP, por sinal. Isso, o Boulevard. Esse aqui. Isso aí. O Dirk Verbeer na batera, que é o ex do Soil Work e tal, e o Sean do Westfield, antes de eu entrar na banda também, ele gravou um vocal numa música das 2, né? São 2 músicas sempre só. Bem acompanhado. Tem que ser, né? Tem que... Aí rolou o lance do exterior, né? Como é que surgiu essa oportunidade pra ir pra Los Angeles? Sim. Faz o quê? 2 anos que tá lá? Sim, vai completar 2 anos agora. Cara, basicamente foi um lance assim, tudo que eu fiz na minha vida, na minha carreira, fui eu que cavei minhas próprias oportunidades, basicamente o resto é consequência disso. E o lance dos Estados Unidos foi, eu toquei no NAMM em 2015, então eu já sabia como é que era lá. E aí eu aproveitei a ida pra ir com a minha mãe lá no EMAI ver como é que era, porque eu já tinha ouvido falar que era legal, e eu tinha na minha cabeça já desde pequeno que eu sabia que o metal no Brasil é uma coisa muito difícil, que eu avançaria muitas casas já dando esse passo, tendo a coragem de dar a cara a bater, ir lá. Ainda mais no interior do Rio Grande do Sul. Exatamente. Ainda, né? Não, e pela idade também, com 17, né, cara? Então foi muito tapa na cara, assim, amadurecer, mas o que eu sempre falo é o seguinte: quando tu tem um caminho a percorrer, por mais longo que ele seja, se tu consegue enxergar qual que é o caminho, é meio caminho andado. Então se tu vê assim, eu tenho que melhorar nisso, é melhor do que tu tá lá e não saber e tá até às vezes se sentindo melhor, porque você pode estar te sentindo mal, com ansiedade, com tudo, mas é na dificuldade que tu cresce, porque aí tu amadurece, tu sabe o que tu tem que trabalhar e tu enxerga todo o caminho, entendeu? Mas assim... E tem muita gente indo pra lá, tem o Gil, tem o Francis, o Eduardo Balta contigo lá também. Sim.
Por que tá essa debandada do pessoal aí todo? Porque o Brasil vive uma situação econômica não favorável e quando isso reflete na música é pior ainda, porque é uma coisa secundária para as pessoas. É um entretenimento, né? Só. Não é tipo que nem comida, sair no cinema, que é uma coisa que seria o primeiro opção que as pessoas teriam. Ainda é mais coisa de necessidades básicas, né, cara? Então a música o pessoal acaba não gastando mais com isso. Ainda mais com o lance do Spotify, dos downloads. Verdade. E tudo mais que quebrou a indústria da música. No caso da internet, né, que não é que é vilão, é assim, internet é herói, é vilão, também tem os dois lados. Eu não teria minha carreira se não fosse a internet, mas ao mesmo tempo tem todo o lance do fonograma, que não vale mais nada e tal, então é bem difícil, é só um meio para tu conseguir ter uma carreira e ter fãs, atingir, mas a música em si, hoje em dia tá bem complicado vender, assim. Então é complicado. Porque antigamente o pessoal ia pra São Paulo, era mesma coisa que Los Angeles. Sim. Hoje o pessoal já tem que ir mais adiante, né, cara? Sim, é que aí como vira uma coisa maior, né? Fica mais difícil para as bandas conseguirem, os músicos realmente viverem daquilo, cara, é uma coisa que assim, se tá no inferno, abraça o capeta, vai. Se é pra ir pra São Paulo, parceiro dele. Exatamente, então vai ir atrás. E a galera, o brasileiro tem negócio, o brasileiro é raçudo. E a galera respeita lá porque sabe que a gente vem de uma situação... Quer dizer, sabe até ali, porque não tem noção. Lá, o americano tem uma coisa que eu percebi, que eles têm tudo, mas às vezes são poucos que se dão conta e usufruem do ter tudo, entendeu? Então o brasileiro chega lá não tendo nada, quer dizer, não tendo nada entre aspas, mas vendo todas as ferramentas extras que ele tem, e aí ele sabe trabalhar melhor. Ah, show de bola. E quais são os teus projetos, as bandas que tu tá hoje em dia, tu lá, como é que tá? Sim, eu tenho meu projeto solo, né, cara, que é o do EP, já tem 2 discos do EP, e é o que eu mais, assim, trabalhei até agora, obviamente, por ter o meu nome e tudo mais, mas agora eu entrei recentemente no Westfield Massacre, que é a banda do Dio, inclusive, e a gente lançou um CD recentemente, o Salvation, inclusive eu não gravei o CD, entrei depois, né, por isso que o pessoal se pergunta, tu não tá nas fotos, não sei o que, não, calma. A gente já tá compondo pra outras coisas, mas nada assim, ó, tipo, muito de boa, porque a gente tem que focar nesse trabalhar nesse aí, recente, né, cara? Mas é aquela coisa, tocando, sempre surge ideias, né, cara? E eles me dão muito espaço, obviamente, porque eu batalhei por esse espaço e eu provo que eu tenho um certo valor, mas a gente se dá muito bem, a banda tem um futuro legal pela frente, agora tem umas coisas bem legais rolando no backstage, e a gente vai sair em turnê provavelmente ano que vem pra divulgar esse CD, tomara que mais de 2, 3 vezes, né? Tomara que venha ao Brasil, né? Exatamente, eu tava falando com o Vini esses dias do Project, que seria o match perfeito, assim, da gente fazer o Westfield e o Project de São Paulo, Porto Alegre, fazer uma turnê no Brasil. Sim, aí. seria animal. Teve um momento teu lá em Los Angeles, abriu pro Angra, né? Tocou com Corey Taylor, exato. Steve Vai. Como é que foi esses momentos aí, cara? Tu imaginava isso? Cara, nunca imaginei. Chegou num ponto de trabalhar. Chegou num ponto que muito guitarrista no final de carreira chega. Sim. Tu tá iniciando nesse nível, né, cara? Então, cara, isso aí foi o lance de... Eu falei, fui pro Musician Institute, me abriu muitas portas isso aí quando eu fui pra lá, entendeu? Porque eu mostrei serviço, não cheguei... Sim. Obviamente eu fui aprender muito e aprendi demais, mas eu já tinha uma marca, já tinha todo um trabalho, uma preparação pra chegar e ó, o recado é esse, entendeu? E aí pra ser lembrado por um cara cabeludo que toca metal novo do Brasil. Essa é a mensagem simples, porque as pessoas lembram poucas coisas. E é que a gente falou, às vezes, no workshop, quantas coisas eu já fiz, quantos vídeos já gravei, quantos discos já gravei, só que o pessoal lembra do Corey Taylor, do Steve Vai. Por quê? Porque as pessoas têm memória... A mensagem, às vezes, é clara, as pessoas relacionam com aquilo, né? E foi, cara, surreal, assim. Eu nunca pensei que isso ia acontecer tão rápido, mas sempre acreditei, por isso que eu tava lá. Porque eu tava lá, tava na área pra fazer o gol. Sim. Entendeu? É o centroavante pra fazer o gol, né? Exato. Então, quando apareceu, eu tinha certeza que ia ser legal. Aí, obviamente, todas essas situações de nervosismo e tal, mas quando pega a guitarra, toca 2 acordes, acaba tudo, entendeu? Aí é mesmo se for o Steve Vai, mesmo se for o Corey Taylor, porque aí é o lance do tu aproveitar. Não é justo tu trabalhar a tua vida inteira e tu dar duro o dia inteiro e tu chegar no momento e tu não aproveitar. E com o Steve Vai foi algo assim, né? O respeito dos dois, um pelo outro ali, foi muito bacana ver aquilo ali. Eu tava comentando com o Leandro aqui, Moreira, o Leandro disse, o respeito do Vai por ele pelo Vai, os dois tocando, eu queria aparecer mais que o outro. Sim, uma coisa muito show, né? O lance de que música é conversa, né, cara? Principalmente improviso, a gente tá
A gente não ensaiou nada, tem algumas perguntas que tu pensou, mas eu não pensei em nada do que eu tô falando, Sim, meu oblíquo, sei lá. Entendeu? Sim. Música é a mesma coisa, que tu vai improvisar, tu só chega e fala. E quando tu tem respeito mútuo, a conversa não vai extrapolar em nenhum dos lados. E o tocar com o Steve Vai, assim, cara, eu tava realmente bem apreensivo, assim, porque é a hora que tu mostra que tu veio, né? Aí tu, tô aqui nesse lugar, Sim. Nunca imaginava, é tão cedo assim, né, cara? Sim, exatamente. E aí foi animal, cara, mesma coisa com o Corey Taylor e tal, foi absurdo. Tu acha que a entrada do Kiko Loureiro no Megadeth, acho que de repente abriu um espaço para os outros músicos brasileiros serem vistos de outra maneira? Eu acho que com certeza ajuda, mas o músico brasileiro já vem batalhando por espaço há muito tempo, assim. Então, tipo, o Rafael Moreira é um guitarrista que, assim, que é a pessoa mais de estúdio e sideman do que propriamente assim, tanto, o artista, porque o Kiko Loureiro é um artista que teve o Angra, que vendeu milhares de cópias de discos, aquelas coisas todas, que é uma época que não volta mais. Mas tem também o Matheus Assato, o pessoal do Future também, né? Muita gente, cara. E gente bem respeitada, gente um padrão muito alto. E o Kiko é mais um deles, que obviamente por ter todo angariar uma geração de fãs do metal dos anos 90 e 2000, do Rebirth, Holy Land e tudo mais. Obras-primas. Exatamente, acaba que ele leva o legado à frente, né? Agora em dezembro tu tá no Brasil aqui fazendo uns workshops, né, cara? Como é que tá sendo? Quais as cidades tu já passou? Como é que tá a recepção da galera aí? Sim, cara, tá sendo surreal pra mim, que é tô colhendo tudo aquilo que eu plantei durante anos, assim, de trabalho de mídia social e tal, galera espalhando meu nome, né? E tô vendo que isso foi realmente pra realidade, como essa coisa da rede social é forte, porque foi onde eu comecei minha carreira, como eu falei anteriormente. E, cara, a gente fez em Bagé, Pelotas, Porto Alegre, hoje em Caxias aqui, a gente tá aqui tudo gravando. Lotado. Tudo cheio de gente, assim, e a galera pedindo música, toca Boulevard, toca After the Fray, toca Eve, sei lá, sabe? E eu, meu Deus, cara, que legal. E a gente até tá com um pouco CD no estoque, que vendeu, que bom, né? Exatamente, que bom. E camiseta também, trouxe algumas coisas do Westfield, vendeu tudo já. E ainda tem mais, vou tocar terça em Bento Gonçalves, vou tocar sábado em São Paulo, vou tocar depois quarta-feira em Floripa e, tipo, estão acontecendo as coisas, entendeu? E eu tô muito feliz porque eu vejo que eu tô desenvolvendo um legado, assim, pra pessoal novo que quer tocar, que quer ter uma carreira. Um exemplo, né, cara? Olha, vão à luta que dá pra... Sim, e é diferente assim, eu não quero me palestrar, eu não fico me palestrando, eu fico eu sempre falo pros caras assim, ó, isso aqui é uma troca, quem faz o workshop é mais vocês do que eu. Eu vou tocar, eu vou falar algumas coisas, mas vocês vão trazer assuntos à tona, vocês vão ter uma percepção muito diferente do que eu que tô propriamente dentro do meu trabalho, que às vezes quando o cara tá dentro, tá fazendo, não enxerga algumas coisas. Aí o cara chega e fala no workshop, putz, cara, então tal música tua eu vejo dessa forma, eu queria que tu explicasse, putz, mas eu nunca vi dessa, entendeu? Sim, então tem toda essa troca. Então é muito interessante, cara, é um negócio muito intimista e tu cria um laço com a galera realmente de muito respeito, sabe? Gurizada nova também, então tudo, né? Sim, hoje foi assim, sempre tem gurizada nova, porque eu vejo que esse é o público que... Tava até falando com meu pai antes de vir pra cá, eu noto que quem obviamente tem 20, 30, 40 anos, acha animal, sempre curte, assim, felizmente, mas o pessoal de 20 pra baixo brilha o olho. Porque eu tento me colocar no lugar deles e falo pra eles, cara, a gente precisa de vocês. Se não tiver vocês, não vai ter futuro. Não desistam, o metal sempre é difícil. É sempre uma coisa um pouco marginalizada, é sempre aquela coisa de tocar guitarra, tu não consegue se colocar no ciclo social da escola e tudo mais, e comigo foi assim. Só que acreditem em vocês antes de acreditar no que os outros falam, entendeu? Não dá pra se entregar, né? Tem não pode se mexer. A primeira pedra que aparece no caminho já desiste, já, né? Desanima. Se o coração fala, tu escuta, entendeu? Não dá pra ficar, porque é grupo social, porque isso, aquilo, esquece isso e faz o que tu gosta, porque a vida é curta, velho. Tem que aproveitar, né, cara? Exatamente. Nunca sabe o dia de amanhã. Tu endorse de quais marcas, né? Tô trabalhando agora faz anos já com a ESP Guitars, a EMG, inclusive a gente tirou uma foto com a galera, tudo com as camisetas da EMG hoje lá, vamos dar pros caras, os caras vão pirar. Tô sorteando os captadores também nos workshops da EMG para todo mundo que for. Todo mundo que for no workshop eu vou falar sobre isso, então não vou ficar alongando aqui. Mas Anibal também, eu uso as cordas, os cabos também, tô usando essa tour aí. A Laney, que eu uso os amps da Laney também. E basicamente é isso, cara. Essas aí. Não sou um cara muito de equipamento, assim, não sou muito freak por isso aí. Mas tem as coisas que eu gosto, assim, empresas que acreditaram em mim antes de eu ser
não que eu seja alguém, mas antes Sim, de eu ter toda uma história, acreditaram e compraram a briga e eu sou grato até hoje, né? É uma retribuição, né? Sim, cara? com certeza. E o que o Luiz Calil faz em Los Angeles lá, cara? Além da guitarra e tal. Como é que é a tua vida lá? Sim. Cara, eu tenho alguns alunos, assim, de guitarra e tal, mas eu, basicamente, eu sempre fico trabalhando na minha carreira, cara. Sempre fazendo coisa tipo trabalho de mídia social, tô desenvolvendo alguns cursos online também. Então, sempre pensando 24 horas no próximo passo e trabalhando com... Sim, sempre dando o meu máximo em todos os aspectos. Aí tem o Westfield também, que eu faço bastante coisa pros caras. A gente são 5 pessoas na banda, mas eu também faço bastante, pego junto no que eu puder. Trabalho de Instagram também, Facebook, faço os vídeos, edito. E é isso aí, tamo no corre, cara. Não para exatamente, porque sinto que toda vez que eu tô cansado, tô fazendo as coisas, eu tô crescendo, tô ficando um pouquinho mais esperto cada dia. O cara aprende alguma coisa. Tá conhecendo os atalhos ali, né? Sim, com certeza. E dá saudades do que, Luiz, quando tu tá lá? Cara, você tem saudades do Brasil? A família, sim, é claro, né? O Brasil tem um lance que o brasileiro tem um calor muito grande, né? Na recepção, assim, amigos, relações pessoais são diferentes com o americano. O lance do humor. E, cara, a língua é uma barreira que, ao meu ver, eu tô há 2 anos lá. Não sei como é que é pra gente que fica 20. Mas ao meu ver, a língua é sempre uma coisinha que não faz as coisas serem naturais, assim. Não naturais, mas não tão naturais quanto tu falar o português. Sim. Porque tu não tá nem pensando quando tu tá falando. Quando eu falo inglês, por mais que eu já esteja lá 2 anos, lido com o americano, desde negócio a amizades, eu me sinto o ratinho correndo na esteira, cara. Porque é sempre tu atrás da próxima palavra. E tu tem que falar as coisas com a mesma convicção que tu fala em português. Então são anos até tu pegar o bagulho, assim, tipo... É isso aqui da língua, entendeu? Então, só tu te comunicar já tem uma barreira, então as outras coisas, relações culturais e tal, tem bastante coisa, sabe? E a família, como é que vem? Eu vejo que você tá com o teu pai aí, né? Exatamente, o pai é o meu tour manager agora, tá... Brincadeira, mas tá ajudando demais. Assim, sempre apoiaram? Sim, nós sempre apoiaram demais. E isso é uma coisa que eu vou falando, esqueço da pergunta. Mas o que eu sinto falta também, obviamente, da família. E também o que eu falo pra eles, assim, tem coisas que são insubstituíveis. Tipo, meus amigos que eu conheci na 2ª série do colégio. Isso é uma coisa que não volta. Assim como os que eu tenho lá não vão ser também iguais aos de Bagé, né? E de Porto Alegre, sei lá. Mas sinto falta sim, cara. Mas é que aí é uma coisa do perder ou ganhar, entendeu? Tu perde mais do que tu ganha. O que tu quer? O que tu quer a longo prazo, entendeu? Qual é a tua missão? O que vai fazer tu atingir os teus objetivos? É ficar perto da família ou é dar a cara a tapa e batalhar, entendeu? Então são essas coisas. Vale a pena, né? Tem umas saudades, mas enfim, vale a pena, né, cara? Sim, a distância faz tudo ser muito especial quando acontece o encontro. E às vezes tu fica aqui, tu fica frustrado e acaba que tu nem trata aquelas pessoas da forma que deveria. Então é mais isso. Tá quase finalizando aqui. Onde é que podemos encontrar o Luiz nas redes sociais? Quer deixar os endereços aí? Cara, eu uso muito Instagram e Facebook, basicamente. Também tem meu site, luiscalil.com. A gente vai lançar minha lojinha daqui a pouco com os meus CDs e meus cursos também de guitarra que eu tô gravando. Demorei um pouco pra fazer isso, mas é uma coisa de cada vez. E é isso aí, me sigam que eu tô sempre postando stories e no Instagram, no Facebook, interagindo com a galera, porque eu acho que não adianta a rede social hoje tomou conta. Eu gosto, porque eu acho que é um canal direto que tu tem com o cara que é teu fã, entendeu? E o cara pede o que ele quer, ele compra o que ele quer. E é animal, cara. É animal, eu gosto muito. Tu poder tratar com fã, né, cara? Sim. Antigamente era difícil, né? Sim. Hoje em dia... Tem 2 lados, né, cara? Tem um lado que tu é uma super exposição e tira um pouco toda a magia do negócio. Então tem que saber não dar as coisas, tem que saber criar um mistério para o pessoal saber o que ir te ver, entendeu? E então tu vê os caras todo dia no Instagram, não fica tão especial quando tu vê os caras tocando e tal. Sim. É a minha opinião. E antes era um bagulho mais místico, revista, só os fotão do cara. Não era o cara, tipo, recém acordando domingo de tarde. Entendeu? Então... O cara vindo do abacaxi, exatamente. No Instagram. Exatamente. Né? Então é um negócio mais intimista pra galera que é fã querer conhecer, mas ao mesmo tempo antes tinha um bagulho mais místico. Imagina quantas
desculpa lá, cagada que esses caras não fizeram aí nos anos 80, 90, que ninguém nunca ficou sabendo, porque Com tinha certeza. todo um controle de coisas Eu assim. tinha que receber aquela informação de uma Sim. revista dali um mês. Sim, Olha, a MTV eu fico pensando, tipo... Cara, as bandas eram tipo só o clipe e ninguém sabia nada sobre os caras. Nada. Nem os nomes, se não tivesse o disco. Então, tipo assim, é uma coisa muito mística, cara. Tu vê o cara, tipo, in your face, assim, ele é Deus, ó. E aí tu engole aquilo que na época não tinha. Exato. Então hoje é mais, né, mudou Mas tu bastante. sabe tudo, né, cara? Exato. Bom, estamos finalizando aqui, Luiz. Eu queria te agradecer, tá? Queria deixar essa mensagem pros teus fãs aí, Sim, pro sim, pessoal sim. que assiste o canal. Sim, Fica massa. à vontade, hein? Não, cara, queria te agradecer tu pelo espaço aí. Sei que tu faz a gente já se conhece há algum Sim, tempo sim, e tal. E o Geraldo sempre posta as minhas matérias no Whiplash, do Westfield, minha. Sempre que eu falo com ele, ele tá sabendo de novidade, bota lá. E eu agradeço isso demais, é muito importante que a gente tenha um cara que nem tu. Mensagem pra galera é o que eu sempre falo nos workshops, assim, ó. Se tu curte tocar guitarra, se tu curte rock, metal e música em geral, eu acho que é hora... No Brasil a gente tá vivendo meio que uma crise cultural, assim, porque estamos esquecendo várias coisas, eu acho, tipo, quanto a nossa música é boa e quanta coisa boa tem aqui. E o mundo, no geral, tá ficando bem superficial. Então, todas as comunidades, na minha opinião, né, que eu vejo, assim, o negócio da rede social e tal, pode ser só uma impressão, mas a mensagem que eu tenho pra galera é que se vocês gostam, realmente amam uma coisa, vão, façam, se aprofundem naquilo e levantem sempre a bandeira, entendeu? Quando as bandas tocarem, vão, procurem se informar sobre os artistas e tudo mais, porque isso gera toda uma comunidade e a roda gira pra todo mundo, entendeu? Que aí vai ter arte nova, vai ter músicos novos, vão ter bandas novas. Só que se não tiver essa roda girando, uma hora vai parar. E aí vocês podem ter certeza que quem curte metal, quem curte rock, quem curte uma arte mais profunda não vai ficar feliz com o que vai ter acessível aí a galera. Mas é só essa mensagem aí. Valeu. Então, pessoal, termina aqui o último entrevista com o GG 2018. Espero que tenham gostado. Agora em dezembro já vai entrar no ar, né? Sim, legal. O pessoal vai curtir. Valeu, um abraço, Feliz Natal e um grande ano novo pra todo mundo aí. Valeu? Valeu, Luiz. Valeu, meu. Vamos fazer uma foto.